Uh, Meu brasileiro e minha brasileira, nesse momento que a gente está vivendo agora muito traumático, não tem direita e esquerda. Mas se você não está entendendo nada, eu vim te situar. Como as atitudes de um presidente que trata a pandemia como uma brincadeira ou como um descaso podem afetar seriamente o Brasil que a gente vive, né? O nosso paizão. A gente tá falando do Brasil, né, anjos? Uma pandemia já pode ser fatal num lugar, assim, mega desenvolvido, né? Itália, China e tal. Imagina isso no Brasil. Um país onde a gente tem muita desinformação, muita alienação, muita desigualdade socioeconômica, ou seja, muita gente passando fome, muita pobreza, muita gente tendo que escolher entre morrer do vírus ou morrer de fome, né? Não trabalhar. Sistema de saúde público muito falho, sistema de educação extremamente falho também, ou seja, as pessoas não aprenderam como funciona muita coisa. O sistema de saúde mega desvalorizado, entendeu? Tratado como uma coisa, né? Um negócio assim que, meu Deus do céu. Não precisa ser um expert para você ver que vai dar merda. Em qualquer cenário que a gente precisasse extremamente como esse, ia dar merda alguma hora ou outra, né? No meio de todas essas falhas. Então, para conter a pandemia, no meio dessa cagada toda, a gente precisava de um presidente que pudesse lançar assim, um projeto para conter essa pandemia, né? E não causar um estrago tão grande de mortes e não sei o quê. Só que, infelizmente, esse mesmo presidente desse país, que tá todo cagado em infraestrutura, ele acredita que o vírus é uma piada. Que a pandemia é um plano, né, da China comunista para acabar com a economia dos Estados Unidos, que é só uma gripezinha que já está acabando essa questão do vírus. E que ele também não acredita em cientistas, pesquisadores, médicos, porque eles acham que é um bando de gente comunista também nesse plano do comunismo, né? Que essa lista também se encontram muitos comunistas, pessoas que estejam implantando uma ditadura comunista junto com esses pesquisadores, professores e tal, que é, dentre eles, New York Times, The Economist, Intercept, Alemanha, Facebook, Geraldo Alckmin, ONU, Bill Clinton, Madonna, Cher, Diplo, Raquel Sherazade, e um nome possível que a gente também pode estar citando é a Hannah Khalil, que é uma influenciadora que implanta a ditadura comunista aos poucos, né? Também tá acusada disso aí. Para ele, a regra é clara, a gripe não é tão grave assim, e se a gente forçar o isolamento social, ficar incentivando as pessoas a ficarem dentro de casa, a economia vai quebrar. É isso que você tá pensando agora, né? Meu Deus, mas a gente tá ligando pra economia, né? Realmente, gente, as pessoas têm que trabalhar. A verdade, a grande verdade, é que quem pode ficar em casa, vai ficar em casa. Não vai trabalhar, não vai se arriscar, não vai arriscar a vida pra poder ir lá. Vai ficar dentro da sua casa, no privilégio do bem bom, não sei o quê. Só falando, não, porque as pessoas têm que trabalhar. Mas essa pessoa que fala que tem que trabalhar são as pessoas que podem escolher não trabalhar. Já começa por aí essa incoerência. Na cabeça desse líder desse sistema político, o que acontece? Algumas pessoas vão estar se arriscando em nome da economia. Além de suavizar a doença, esse querido, que também foi numa manifestação a favor da volta do AI-5, né? O ato institucional que começou toda aquela história da ditadura. Lembra do livro de história, Numa manifestação pública, com aglomerações, desrespeitando o isolamento social e ainda a favor da volta da ditadura, quer dizer, é uma coisa que a gente não tá cheirando. Mas o que todo esse combo diz pra gente é que incentivar as pessoas a irem trabalhar agora, no meio de uma pandemia, que pra muita gente o acesso à informação é muito mais precário, e que elas vão ouvir o presidente falando, é só uma gripezinha, pode trabalhar, vai fazer as coisas, deixa de bobagem, nananã. Essas pessoas vão escutar o que ele tá falando e vão pras ruas na maior vulnerabilidade, sem entender a dimensão do problema. Você tá entendendo como é que é difícil a pessoa entender o que é um vírus, como ele se propaga, o contágio, como se proteger, quais são as formas certas. E muitas delas, muitas mesmo, porque são as pessoas que realmente não têm condições de decidir se elas querem ou não trabalhar. Um presidente é uma referência para uma nação. Então é ligar um foda-se para essa população que já sofre muito com esse bando de falhas, com esse bando de rombos na estrutura socioeconômica e sociopolítica aqui do Brasil. Isso se chama necropolítica. Quê?
Necropolítica é um sistema social que usa praticamente do seu poder para dizer quem deve morrer e quem deve viver. Fazer alguns viverem e fazer outros morrerem, ela é uma necropolítica. O isolamento social é ruim para a economia, mas é muito pior não forçar o isolamento social, porque aí vai estar investindo em toda a superlotação dos hospitais. Aqui no Rio, os hospitais públicos já estão sem leito. E agora muitos famosos que se mostraram apoiadores do presidente antigamente estão falando: meu Deus, que é isso? Onde vocês estavam exatamente? O cara passa anos idolatrando o regime militar, idolatrando a ditadura, idolatrando torturadores. Você achava que ele tava brincando? Você achava que ele tava zoando? Pegadinha. Ih, pegadinha do malandro aqui. Falei, mas não é tão real assim. É brincadeira. É brincadeira. Eu tô falando que eu amo o regime militar aqui, ultra maravilhoso. Mas é só brincadeira, gente. E se você acha que a ditadura militar pode ser flexibilizada assim, levando na brincadeira? Ah, porque foi um pouco bom e tal. Não, porque realmente teve pontos positivos. Não teve pontos positivos quando existe uma caralhada de gente morrendo. Você poderia ser preso sem motivo se você estivesse na ditadura. O governo escolhe o que você vai ouvir, o que você vai ler. Você gosta de ter liberdade de expressão? Você gosta de escolher as coisas? Você gosta de chegar e falar o que você quer? Entendeu? Literalmente qualquer coisa? Pois é. Não tem essa de matava só bandido não, tá? Quem te disse isso, com certeza nunca abriu um livro de história. Tem isso também, né? O Brasil é muito precário nessa situação toda. Num país como esse, que a gente já tá fadado à desinformação, fadado à alienação, fadado a não saber. Fadado a ver seu tio de 60 anos na mesa de jantar mostrando uma informação que veio do além do Zap pra ele, em um grupo, dos 79 grupos de Facebook que ele tem no WhatsApp dele, dizendo sobre a mamadeira de piroca da Pablo Vittar. A gente pode até tentar, mas a gente tá vivendo um momento muito perigoso. Os efeitos que às vezes algumas pessoas vão sentir com essa política desse governo, né? E muita gente que tá acreditando nessas teorias sem noção de que ai, o coronavírus é uma mentira. São as pessoas que estão vulneráveis disso tudo. A gente vai estar numa dificuldade de achatar essa curva por causa dessa política adotada por ele. Então o nosso desespero já começa por aí. Isso tudo que tá acontecendo é foda em qualquer lugar do mundo, né? Mas é mais foda ainda nesse país. Com essa liderança que milhões de brasileiros escolheram. Agora dá pra gente entender muito melhor a dimensão. Achou errado. É por isso tudo que ficar em casa agora é muito político. Uma vez que a gente está fazendo o que o nosso líder, o nosso presidente, deveria estar fazendo. A gente quer achatar essa curva. Agora somos nós brasileiros por nós brasileiros. Isso é simples. A prioridade agora, Anjo, é salvar vidas. Não salvar o capital, colaborar. Vamos fazer nossa parte. E fora, vocês já sabem quem.